se vestir. Existe um padrão para o homem cristão se vestir também. A gente não pode usar uma roupa em que a gente vá sensualizar o outro. De forma alguma, irmãos. Ah, pastor, isso vale só para a igreja se eu tiver no meu ambiente de trabalho? Não. Você é um cristão, onde você estiver, você tem que dar um bom testemunho. Então, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, irmã. Muito cuidado mesmo. Eu sei que esse é um assunto delicado, mas é um assunto que a gente não pode fugir dele, não. E vou dizer, meu irmão, Satanás, ele ataca essa área e forte mesmo. Então, vamos ter muito cuidado. Vamos ter pureza, a graça de Deus em tudo. Em tudo, irmãos. E prezar por isso. Mas vamos lá. E a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação na sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações e o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Irmãos, eu tenho um professor, tinha na verdade, ele é meu ex-professor. Ele disse que uma vez foi a São Paulo, e lá passeando em um shopping, ele comentou, irmãos, que ele teve que andar assim, ó. Muitas vezes cabeça baixa, depois levantava, um pouco segundo depois tinha que baixar de novo. E olha, o pecado não está no olhar, nós não somos cegos. Está no perseverar do olhar. Mas é necessário que a gente pense no fim, irmãos. A intenção impura, desejo lascivo e o perseverar no olhar. Viu que é inadequado? Desvia-se olhar. Baixa a cabeça. Não persevera no olhar não, senão você vai pecar. Isso aqui vale para o homem e para a mulher, né? Os dois. Vamos lá, irmãos. Então, esses são os deveres exigidos, tá? Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, né? Porque a gente negligencia muitas vezes. Além da negligência, são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais. Todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. E aqui, quando a gente vai tratar isso mais à frente, os irmãos certamente vão saber minha posição com relação a fazer ou não determinados casamentos. Eu, pastor Neto, eu sei que cada pastor tem a sua linha de pensamento. O permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, namoros prolongados. Vamos lá. O ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo. O divórcio ou o abandono injusto. A ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações da impureza.
Irmãos, eu não vou negar, eu gosto e aprecio uma boa música. Aprecio, irmãos. Irmãos, Djavan é uma poesia. Eu vou condenar graça comum. Se eu for elogiar minha esposa nas palavras de Djavan, a mulher aprecia isso, irmãos. Contudo, precisamos ter discernimento a saber aquilo que convém ou não. Tem uma linha ali de equilíbrio. Tá? Mas nem tudo é válido. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está escutando, né? Lendo, vendo. Muito cuidado. Vamos lá. Cantos, livros, gravuras, danças, espetáculos, lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Muito bem, muita coisa, né? Mas a gente vai tentar aqui destrinchar um pouquinho tudo isso que está posto aí. Até aqui, irmãos, está claro. Estou vendo os irmãos assustados. Vamos lá. Vamos mergulhar agora, mais ainda. Muito bem. Cada um dos mandamentos, certamente, que tem sido quebrado nos dias atuais, com mais ou menos intensidade. Por exemplo, honrar pai e mãe tem sido muito quebrado. Muito mesmo. E é triste isso. As pessoas, por exemplo, brincam muito com o segundo mandamento, né? É zombar da pessoa de Deus, o nome de Deus e por aí segue. Alguns mandamentos são menos transgredidos em razão das leis civis, como o sexto mandamento, que é o não matarás. Né? Em muitos lugares, senão em todos, há leis que punem os assassinos e por vezes com a própria morte, como a gente já viu em estudos anteriores. Né? Infelizmente, irmãos, infelizmente mesmo, a quebra do sétimo mandamento tem sido algo cada vez mais comum e natural em nossa sociedade de modo geral. Irmãos, infelizmente, cada vez mais esse é um mandamento que está sendo muito quebrado. Infelizmente. Aquilo que antes era visto de forma negativa, porque no passado isso era reprovado. Como uma mancha indelével, hoje é aceito como uma prática normal, natural. Se o quinto mandamento está preocupado com a honra aos pais e o sexto com a proteção da vida, o sétimo se preocupa com a pureza e a santidade da vida. Então, se você me perguntar, pastor, o que fala o sétimo mandamento? Fala da pureza. Fala da pureza. Fala da pureza sexual, fala da pureza matrimonial. Fala do belo projeto que Deus criou, que é o casamento. E que esse projeto deve andar de forma pura aos olhos de Deus e dos homens. Vamos caminhar um pouco mais. Irmãos, se os irmãos tiverem dúvidas, tá? Ou quiserem interferir para contribuir com mais alguma fala, fiquem à vontade. As dúvidas remetam aos presbíteros que estão aqui à frente, ao seminarista Jaime e ao seminarista Silas também, viu? É o Vitor também que já está engatinhando também, viu? Já está na agulha. Ok? Mas sem brincadeira, irmãos, beleza à parte, se os irmãos tiverem dúvidas, por favor, façam. A gente tem que sair daqui realmente aprendendo, mesmo. Viu? Bom, vamos lá. Olha só, o sétimo mandamento, isso aqui é muito importante. Tal como os demais, não é uma ordenança abstrata, irmãos. Não é. Tá? Antes, ele é uma ordem
com implicações muito práticas à vida. E nós vamos ver isso. Irmãos, eu conheço e tratei de famílias, de casais, em que feridas foram abertas e que Satanás destruiu famílias por causa desse pecado. Então, é algo muito sério, irmãos. Eu já vi pastores, presbíteros, diáconos, líderes e seminaristas também, que infelizmente Satanás atacou de tal forma que manchou o ministério desses homens. Então é algo que não pode ser desprezado, irmãos. Vamos lá. Antes de qualquer proibição, o sétimo mandamento exige de nós uma vida santa, pura, regrada no que diz respeito à questão sexual. Assim sendo, o mandamento exige que os nossos pensamentos, afetos e os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos comportamentos, as nossas vestimentas e tudo que está ligado a isso seja puro. Então, embora o mandamento diga não adulterarás, ele é positivo também, porque ele nos conduz a uma vida santa, a uma vida reta, a uma vida pura, a uma vida piedosa, a uma vida regrada, mantém os nossos sentimentos, né, afeições, os nossos comportamentos puros, mantém as nossas vestimentas adequadas e assim por diante, né? Portanto, nós vamos tratar deste mandamento considerando 5 pontos, tá? Nesta manhã. Em primeiro lugar, vamos passar aqui. Em primeiro lugar, irmãos, o sétimo mandamento condena veementemente o adultério. Por isso que o mandamento diz, né? Não adulterarás. Possuir o cônjuge de outra pessoa é a quebra clara do mandamento. No transcurso do tempo, os fariseus, eles reduziram o adultério não somente ao ato praticado e consumado. Interessante que o fariseu ele acreditava que o adultério era somente o ato de dormir com uma mulher. Se você dormisse com uma mulher, que fosse a sua, você já estava adulterando com ela. O Senhor Jesus, entretanto, foi muito mais além e demonstrou que o adultério não se resume ao ato em si de tal modo que olhar e desejar outra pessoa que não seja o seu cônjuge já se configura adultério, como ele mesmo afirmou. Eu, porém, e esse porém aqui, irmão, já está realmente contrastando com essa tradição dos fariseus. E como já mencionei, né, o fariseu, ele dizia que não somente o ato de dormir com outra mulher, na verdade, o ato de dormir com alguém era que se constituía adultério. Se você olhasse, desejasse, flertasse com alguém, eles não consideravam isso. Jesus foi mais enfático, bem mais. Né? Por isso que Jesus começa: eu, porém, vos digo. Ou seja, diferentemente dessa tradição farisaica, ele diz: eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, e aqui vale para ambos os sexos, viu? Ambos os sexos. Jesus fala aqui de forma genérica, como se ele dissesse que qualquer que olhar para alguém do sexo oposto, com uma intenção impura, né? Qualquer que olhar para uma mulher no coração, já adulterou com ela. Deste modo, Jesus ensina que o adultério não é só uma questão de olhar, mas de desejar onde? No coração. Nancy Peace, uma conselheira bíblica, ela diz que o coração do problema é o problema do coração. É exatamente isso, irmãos. Coração. Olhar, né? Todos nós olhamos para as pessoas, né? Naturalmente nós olhamos, não tem como evitar. O problema não é olhar. O problema é a motivação desse olhar. Desse olhar. Se você olha para alguém do sexo oposto, irmãos, com intenção impura, ou seja, com um olhar desejoso, né? Você olha para aquela pessoa fantasiando situações,
Então, Jesus diz que você já adulterou, cometeu adultério. Portanto, o Senhor Jesus, irmãos, ele ensina que, nesse texto, né, que o adultério não é simplesmente uma questão de olhar, mas é o desejar no coração. No coração. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque a sociedade lá fora, ela tem a mania de imprimir algumas filosofias, por assim dizer, algumas ideologias. Lembra que a turma lá fora costuma dizer assim, que nada, o que é bonito é para se mostrar. É? Tá, vamos lá. O que é bonito é para se mostrar esposa, o seu marido. Marido, a sua esposa. Ninguém mais. Porque é assim que a Escritura prescreve. Tenhamos muito cuidado, irmãos. Está claro, irmãos. Claro mesmo. Vamos lá. Porque é no coração que começa o adultério e é no corpo que ele consome. Ou seja, irmãos, o corpo só consuma aquilo que está no coração, viu? E nós temos um exemplo na Bíblia. Davi. Em relação ao pecado cometido com Batseba, né? O pecado que Davi cometeu com Batseba, ilustra perfeitamente isso. Davi estava lá, era um dia de guerra, ele viu uma mulher banhando-se ou jogando água no corpo, né? É bela, muito formosa. Davi olhou para aquela mulher, desejou aquela mulher. Esse foi o problema de Davi. Davi a desejou no coração. E aí Davi chamou os servos, né? Perguntou aos servos quem era aquela mulher. A gente conhece toda a história. Eles disseram, olha, aquela mulher é mulher de Urias. Davi maquinou. Pois não? Ah, tá, entendi. Ah, entra até a questão da poligamia, né? Foi um tempo em que Deus permitiu, tá? Permitiu que essas situações elas sucedessem, mas que não é do agrado de Deus. Tanto é que Deus ele mostra depois da pessoa de Cristo vindo, né? Exatamente, Deus mostra a respeito de que uma correlação, né? De que Cristo ele é casado com a sua noiva, que é a igreja, tá? E ele não aceita jamais, que a sua igreja realmente tenha uma outra relação de amor com outra pessoa que não seja ele. Foi um tempo em que Deus permitiu, mas que nunca era da aprovação de Deus que as coisas fossem dessa forma. Tanto é que tudo mudou. E a gente vê que realmente o preceito bíblico é exatamente a condenação para esse tipo de ato. Não sei se deu para ficar claro, tá, irmã? Presbítero, vocês querem adicionar algo? Sobre essa questão do concubinato, né, da poligamia, a gente nunca vai encontrar no Antigo Testamento Deus mandando praticar. Exatamente. E a gente vai encontrar essas pessoas praticando isso, mas sem Deus ordenar. Exatamente. Davi tinha dezenas de esposas. Salomão. Ele se casava com 10 mulheres. Com certeza. Jacó se casou com Raquel.
Mas não foi Deus que mandou, não. Exato. Quando Abraão mandou o servo dele buscar uma esposa para Isaac, mandou ele buscar só uma. Uhum. E veio Rebeca, né? O servo trouxe Rebeca. Então, Uhum. era praticado, mas não era ordenado por Deus. Não era uma ordenação divina mesmo, não. Não era do agrado de Deus. Nunca foi. Mas Deus permitiu. Deus permitiu. E quando a gente olha para o contexto do Novo Testamento, a gente vê Cristo. E a gente vê exatamente essa relação também do marido para com a sua mulher, a ordenada ao apóstolo Paulo em Efésios. O homem deve amar sua esposa como? Como Cristo na igreja. Pastor, outra coisa. Meditando sobre esses relacionamentos do Antigo Testamento, todos eles trouxeram consequências más. Sim. A Sara deu a serva dela para Abraão ter um filho com ela. Muito bem lembrado. Não era o filho da promessa e surgiu uma rivalidade com o filho da promessa, que seria de Sara. Jacó se casou com Raquel e Lia. Nunca teve mais um casamento. É verdade. Eles iam brigando. Davi teve várias esposas e vários filhos. Acabou Absalão, não. O nome do filho dele. Se apaixonou pela própria irmã. Cometeu incesto. Depois Absalão foi lá e matou Adonias. Sim. E a gente vai ver todos os outros casos. Com certeza. Sempre famílias prejudicadas. E Salomão foi levado para a idolatria Sim, pelas muitas esposas que ele teve. Exatamente. Ele foi levado para a idolatria. Nunca o pecado vai trazer consequências boas. Sempre ruins. Sempre más. Já é cenário. Também, a Bíblia tem diferentes formas de escrita, né, com diferentes propósitos. A maioria dos casos que fala desses homens tendo mais de uma esposa são narrativas, é uma história sendo contada. E aí, dentro dessa história, diz que realmente Deus estava feliz. Com certeza. Conta a história que sucederam, mas isso, por exemplo, não é diferente de uma doutrina, de uma instrução, né, de uma ordem, faça isso, não faça aquilo. Muitas vezes a Bíblia conta histórias e nem sempre essas histórias são do agrado de Deus. Então a gente vai encontrar a Bíblia contando pessoas que realmente fizeram coisas que não agradam a Deus, contando como uma história. Mas a Bíblia foi feita ali para passar uma ordem, uma instrução, uma doutrina que o Senhor realmente queria. Então, assim como Deus tolera a gente, né? Deus tolera, porque às vezes a gente pensa numa coisa que é mais assim, escandalosa, né? Então, Deus tolera no sentido que Ele não foi lá e fulminou e mandou o profeta de imediato e não faça isso, né? Poucas vezes Deus tolera da gente, né? Uma pureza de coração, uma pecaminosidade, Ele nos dando perdão, Ele nos dando novas chances e Ele nos tomando a partir do momento de arrependimento mudando a nossa vida. Então Deus às vezes tolera essas coisas erradas, mudando mesmo não propósito, por causa da misericórdia dele. Ele fala lá no Novo Testamento, assim, até Moisés, ele até mesmo quando Moisés permitiu, ele falou que era por causa da dureza do coração do povo. Exatamente. Mas ainda assim não era algo que ele realmente queria propor. Muito bem colocado. E muito boa a sua pergunta. Realmente muito boa mesmo. Geralmente as pessoas eles deveriam ficar aquilo que agrada, né? Ficar no erro. Sim. Muita gente às vezes mas isso sempre existe. Isso aí até no meio da Bíblia, eu falo, interessa da justificativa errada. É aí que começam as heresias. Porque as heresias, elas começam exatamente para as pessoas tentarem justificar os seus atos pecaminosos. Racionalizar o erro. Silas? Só um comentário dele. Naquele episódio, o pastor que leu o livro de Oséias, o errado, sou isso. Isso, é verdade. É verdade. Rapaz, é triste, viu? Aí... Pois é, irmãos, viu? Então, nunca foi do agrado de Deus, viu, Mônica? Irmãos, nunca foi mesmo, e nunca é. Tá?
E então, olhando para esse exemplo de Davi, né, a gente precisa entender que a Bíblia ela sempre nos recomenda, sempre mesmo, a que fujamos da aparência do mal. Do mal. Se aquilo é uma aparência má, ruim, fuja. Fuja. E por quê, irmãos? Porque se você não fugir, você vai abrir uma porta para o pecado entrar. E vou dizer uma coisa, irmãos. Depois que o pecado entra, tem determinadas situações que para remover, só com oração e jejum. Muito trabalho. Eu conheço um pastor muito amigo de Fortaleza, né? Ele não está mais em Fortaleza. E ele, infelizmente, caiu nesse pecado. E ele, conversando conosco, ele disse: o meu erro foi abrir a porta. Depois que eu abri a porta, não consegui mais controlar. Domínio próprio, irmãos. E essa é uma área muito delicada. Muito mesmo. Vamos lá. Portanto, mesmo que o mundo diga que adulterar é algo normal, ou uma cultura, e a pratique como parte de suas tradições, irmãos, há tribos em que é natural. Há tribos em que é natural, natural mesmo. Um homem dormir com outra mulher. E é natural quando chega, por exemplo, um visitante naquela tribo, o líder da tribo oferece uma mulher para aquele visitante. Natural, irmãos. Isso é comum em algumas tribos. Então, o mesmo mundo que diz, né, que é normal, mesmo que a cultura acredite que o adultério seja normal, nunca será normal aos olhos daquele que instituiu a família e a sociedade para viver em pureza, a saber, o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, adultério nunca será algo normal aos olhos de Deus. Nunca, nunca mesmo. A Bíblia, ela condena veementemente o adultério. Aliás, Provérbios, ele fala que somente um homem ou uma mulher que está louco ou louca fora de si, né, é que comete isso. Provérbios fala muito a respeito disso. Vamos lá. Em segundo lugar, o sétimo mandamento condena o divórcio. Casos e casos, tá? A gente vai ver isso. Basta uma rápida pesquisa na internet para descobrirmos o crescente número de divórcios em nosso país e no mundo. Se a gente fizer uma rápida pesquisa, irmãos, o número é estarrecedor. Está cada vez mais crescendo. A própria sociedade, olha só, a própria sociedade, ela promulga leis que incentivam o divórcio como possibilidade de um casal se divorciar em questões de dias. Antigamente, mais ou menos 30 anos atrás, eu sei que alguns irmãos devem se lembrar, para um casal chegar a ponto de assinar um divórcio, irmãos, bode tempo. Era um processo longo, se estendia. Hoje não. Hoje em dia você vai lá, assina, o outro também assina, pronto, acabou. Cada um vai para o seu lado. Portanto, a nossa própria sociedade, ela fomenta essas leis. Facilita isso. Irmãos, tão rápido quanto o casamento, tem sido divórcio. A gente vê esses artistas aí, que casam um mês, no outro mês, está divorciado. As pessoas se casam num dia e separam no outro. Além disso, a sociedade tem incutido nas pessoas a mentalidade do se não der certo, a gente separa. Já viu isso? Vamos casar, se não der certo, a gente separa. Já casa com essa mentalidade, né? Não é por aí.
Tá? E eu sei que os irmãos já ouviram essa expressão. Isso é uma mentalidade mundana, irmão, uma mentalidade diabólica. Né? E tudo isso Satanás faz porque ele quer destruir lares. O intento dele é esse. E especialmente lares cristãos. Né? Então, a grande maioria das pessoas já se casa com esse plano bem em mente. O espírito do tempo presente é: eu mereço ser feliz. Ainda que isso puxe a tristeza do cônjuge, dos filhos, da família, da igreja, dos amigos. Então, quando uma pessoa ela fala que quer se divorciar, que ela quer ser feliz, ela tem que considerar que a felicidade dela, entre aspas, né? Lógico, e sempre, irmãos, essa felicidade dela vai custar a tristeza do outro. Tem que parar para pensar nisso. Vai custar a tristeza do outro, vai custar a tristeza dos filhos, dos amigos, da família, da igreja. Então tem que pensar muito bem. Não há nada de mais egoísta do que esse tipo de pensamento. Quando as pessoas querem se casar, procuram uma igreja e buscam a bênção de Deus. Mas quando elas querem se divorciar, os mandamentos de Deus são ignorados, abandonados e relegados. Não importa o que Deus diz, mas o que eu quero, dizem essas pessoas. Né? O fato é que Deus não quer infelicidade de ninguém, mas nem por isso Ele aprova o divórcio. Existem casos e casos, tá, irmãos? Existem divórcios em que tem um amparo bíblico. Tá? Casos de adultério, casos de abandono. Há um amparo bíblico para que realmente a pessoa ela possa se divorciar. Deus ele não quer infelicidade da pessoa. E vamos lá. Uma vez eu estava aconselhando uma jovem, estava a ponto de casar, e eu disse: não casa. Mas por que, pastor? Você está casando junto desigual. Não casa. Rompa com esse namoro. Mas ele está vindo para a igreja, ele não é crente. O fato dele não estar vindo para a igreja, isso não diz nada. Ele está tentando agradar você. Ah, não, pastor, eu amo. Tudo bem, eu respeito seus sentimentos por ele. Mas ele não vai amar você porque ele não ama a Deus acima de todas as coisas. E no dia que ele tiver de escolher entre você e ele mesmo, ele vai escolher a ele mesmo. Porque ele não ama a Deus. E quem não ama a Deus não ama mais ninguém, a não ser a si mesmo. E às vezes nem a si mesmo. E aconselhei: não casa, não casa, não casa. Resultado: casou. Saiu da igreja. Tragédia, irmãos. Tragédia por cima de tragédia. A mãe entrou em depressão. Tristeza dele. Decisões erradas, irmãos, não afetam apenas a si, mas afetam muitos outros também. Muitos outros. Tem um ditado lá fora, não é bíblico, tá? Mas é correto. Antes só? Com certeza. Com certeza. Não tenho dúvida disso. E olha, a Bíblia diz, né? As más companhias corrompem o quê? Com certeza. Corrompem. E eu até conversava com essa mesma moça, né? E eu dizia, e confrontava, dizia: para que você quer casar? Ela dizia: porque eu ser feliz. Está errado. A gente tem que casar para fazer o outro feliz. E quando eu vejo o meu cônjuge feliz, automaticamente eu estou feliz. E isso automaticamente vai ter uma retribuição. O contrato também é verdadeiro, né? E eu disse: está errado. Esse seu pensamento é egoísta. Está fora dos padrões bíblicos.
E eu disse para ela, resumindo, você está querendo casar longe, bem longe, para a glória de Deus. Deus não vai ser glorificado através desse seu casamento. Irmãos, tem coisas que são óbvias. Óbvias. E a gente tem que ter muito cuidado. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Quem disse que felicidade e casamento são coisas antagônicas? É por isso que existe perdão, quebrantamento, reconciliação. O divórcio só acaba quando há motivos justos, como a própria quebra do 7º mandamento, adultério, né? Fora desse critério, o divórcio é pecaminoso e causa as feridas indeléveis. Adultério, abandono, né? Colocamos aqui, de amparo bíblico, sim, viu, irmãos? Com certeza. Irmãos, mas nos divórcios existem marcas e feridas, irmãos, que nunca se apagam. Nunca, irmãos. Feridas que são abertas, irmãos, para a vida toda, né? Eu digo isso aqui com muita tristeza, irmãos. Com certeza. E eu digo isso porque eu sofri isso na família. Eu falo isso aqui com o coração dolorido. Sofre. Sofre demais. Feridas abertas, irmãos. São difíceis. Só a graça de Deus mesmo para curar. Restaurar. Feridas nos filhos, nos amigos, na igreja, na família. E feridas, irmãos, que levam muito tempo a serem fechadas, cicatrizadas. Então, por isso que existe o perdão, o quebrantamento e a reconciliação. Letícia. Não existe perdão genuíno aí. Não existiu, na verdade, arrependimento genuíno. Essa prática, ela vai continuar. Né? A não ser que exista realmente um arrependimento genuíno. Agora é lógico, tá, Letícia? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Contudo, se não há um arrependimento genuíno, uma conduta realmente de retratação e de abandono do pecado, Letícia, eu costumo pensar o seguinte: a gente luta pelo que vale a pena. E o que vale a pena é aquilo que é aprovado pelo Senhor. E que Deus diz, vale a pena. Algo dessa natureza, eu sairia dela. Porque isso só está me causando sofrimento. E Deus não quer minha infelicidade, eu tenho certeza disso. Eu devo perdoar a pessoa, mas isso não significa que eu deva continuar com essa pessoa. Eu perdoo, mas eu não preciso mais relacionar com ela. Não. Porque esta pessoa, ela já perdeu a minha credibilidade nesses termos. Isso sou eu, tá? Inclusive, isso também é um preceito bíblico. Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas ele não tolera, não. Exatamente. Castigo. Com certeza. Como o pai castiga o filho. E naquela passagem que fala sobre o que peca contra a gente. Né? O próprio Jesus disse: você deve procurar se reconciliar com ele, se ele não atender. Isso. Pessoa, se ele não atender, comunicar a igreja. Se ele não atender a igreja, seja tratado como um ou um infiel. Sim. Porque a pessoa não quer se arrepender. A pessoa não quer, ela não quer, de fato, ela não quer se arrepender. Né? Ela quer o perdão do outro, mas ela não quer realmente o abandono da prática. Na outra oportunidade que ela tiver, Letícia, vai lá, vai para o jeito.
E, infelizmente, irmãos, a gente está vivendo uma sociedade, inclusive na igreja, nas igrejas, em que a pessoa só larga o pecado depois que é descoberto. Aí pronto, aí é que vai largar. Não é assim. Não é dessa forma. Tá claro, Letícia? Essa é a posição minha, tá? E que tem amparo bíblico. Isso que o presbítero acabou de colocar, é exatamente o exemplo. Eu vou perdoar sim essa pessoa, mas isso não significa necessariamente que eu me obrigo a ter de permanecer com ela. Não. Inclusive, pastor, essa é uma das desculpas que as pessoas usam para querer que a igreja tolere o pecado, é a desculpa do perdão. Aham. O cristão tem que perdoar, e perdoar se torna sinônimo de aceitar. Aham. Não é. Não, de forma alguma. É não. De forma alguma. E realmente é isso mesmo, a sociedade tem imposto isso, né? Questão de tolerar, né? Não pode tolerar pecado, não, mas o pecado tem que ser condenado e abandonado. Mas vamos lá. Diante disso, a igreja tem a responsabilidade de atuar como pacificadora quando ela pode, quando ela se permite isso, né? A tentativa de impedir o divórcio, bem como de ser agente da justiça para disciplinar os cônjuges que promovem o divórcio, trazendo-os ao arrependimento. A igreja não pode viver a tolerar o divórcio como se fosse algo natural. Em terceiro lugar, a gente caminhar um pouco mais rápido aqui, bom, o sétimo mandamento condena a fornicação. Fornicação, nos dias atuais, né, essa prática sexual tem se tornado cada vez mais comum. Casais de namorados que vivem sexualmente como se casados fossem. Eles mantêm vida sexual, porém fora dos limites do casamento. Tal prática é altamente nociva. Por quê? Porque desencoraja os casais de namorados a buscarem o casamento. É o chamado viver juntos, mas não casados. E tem muito isso hoje. Meus irmãos, infelizmente, esse belo projeto que é o casamento, instituído por Deus, criado por Deus para o nosso bem, olha, irmãos, tem sofrido golpes duríssimos. Duríssimos mesmo. Como vimos, né? Divórcio, adultério, homossexualismo, ideologia de gênero, agora fornicação, né? São inimigos ferozes, ferozes mesmo. E tem havido uma campanha midiática para tentar ridicularizar aquele que Deus instituiu. Menosprezando o casamento, né? Especialmente para as novas gerações. Irmãos, eu fico a pensar o seguinte: eu ainda não tenho filhos, né? Pela graça de Deus, Deus me dê a graça que vai me conceder filhos. Eu fico pensando, meu Deus, a geração dos meus filhos, Senhor, o Senhor vai me ajudar a criar. Mas como será a geração dos filhos dos nossos filhos? Irmãos, se Cristo não voltar até lá, preocupante, né? Por isso é que a gente tem que imprimir no coração dos nossos filhos o Evangelho. E ensiná-los, olha meu filho, o que ouvimos e aprendemos aqui nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações, louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas, os ensinos, os princípios, os preceitos do Senhor. Vai passando de geração em geração. Porque as coisas elas vão de mal a pior. E a gente tem que remir o tempo. Irmãos, então temos que ter muito cuidado com relação a isso. Infelizmente, esse ato de viver juntos tem se tornado uma prática muito comum na sociedade atual. Já teve situações na igreja em que tivemos, na verdade, o conselho de disciplinar irmãos que há vários anos viviam juntos. Pode, irmãos. É o que o presbítero disse, tolera o pecado. Aí a igreja vai deixando com que isso entre no meio dela.
Não é por aí. Não é o pastor e o conselho que condena. É a Bíblia. É a Escritura. Pois não. Uhum. Não. Tem que casar no civil. Para que você se veja amparado, casado, é isso, diante da lei. Isso. O religioso pode ou não acontecer, mas não é via de regra que aconteça. Mas para que você realmente se veja dentro de uma condição de estabelecimento matrimonial civil. Tá? Já acompanhei, recentemente, até dezembro, né? Acompanhei um casal da igreja antiga que eu estava, uma congregação. Pastor, nós queremos nos casar. Bênção. Mas não temos a condição de casal religioso, não tem problema. Vamos lá no cartório. Fui com eles, acompanhei tudo, casaram civil. A juíza até deu uma palavra muito boa para eles lá. Né? Ela disse: esse aqui está o nosso pastor, a juíza permite que ele faça hora? Claro. Estive lá, orei com eles, casaram civil, testemunho juntamente com Kênia também, né? Bênção. Estão casados. Diante de Deus, provados. Conheço casais também que casaram civil, foram ter a condição de ter uma cerimônia religiosa 10, 20 anos depois. E fizeram, renovando os votos do casamento. Tá? Civil. Padrão. Se puder fazer a cerimônia religiosa, bênção. Ótimo. Tá claro? Mas legalmente, perante a sociedade e até o próprio Deus, civil. E aí depois você chama, pastor, vou fazer uma oração aqui na minha casa, tem um bolinho gostoso aqui, pastor. Quiser alguém para cantar? Bolinho de casamento, né? Ok, Mônica. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Infelizmente, eles querem desfrutar das benesses do casamento sem, contudo, assumir as suas responsabilidades, né? E aí a gente está falando ainda do assunto anterior. Agora, olha só. Diante disso, irmãos, os pais cristãos têm o dever de orientar bem os seus filhos, desde a idade própria, que é a idade da razão, sobre a importância de uma vida santa. A importância do casamento, de ter uma família, de criar os filhos, de esperar até o casamento para ter a vida sexual. Não se enganem, irmãos, não se enganem. Se vocês, pais crentes, não conversarem com seus filhos sobre isso, sabe quem vai conversar? Escola, a mídia, o coleguinha que não é cristão. Conversa. Eu tenho uma tia, quando o filho dela chega da escola, e aí? O que você ouviu? O que você aprendeu? O que você conversou com o coleguinha? Certíssimo. Quiséramos nós, irmãos, se pudéssemos ter escolas cristãs, mais. Conheço também pais cristãos que ensinam os filhos em casa, que são extremamente capacitados e qualificados e crianças muito piedosas. Não quero entrar nem no mérito aqui não, tá? Mas com isso. Também. Pais, precisa ter cuidado. Muito cuidado. É muito importante que os pais tragam seus filhos na rédea curta, no bom sentido, tá, irmãos? No sentido de orientar, no sentido de conduzir, no sentido de mostrar o caminho.
É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, diante disso, os pais cristãos têm o dever de orientar bem os seus filhos, desde a idade própria, sobre a importância de uma vida santa, bem como os perigos dessa área. Em quarto lugar, o sétimo mandamento condena toda e qualquer relação sexual ilícita, como a sodomia, a zoofilia. Depois eu vou explicar cada um desses termos, se der tempo. A pedofilia e outros pecados como esse. Vejam só, irmãos. Nas últimas décadas, nós temos percebido um avanço significativo do homossexualismo no mundo. Em todos os segmentos da sociedade, há pessoas declaradamente homossexuais, homoafetivas, transexuais, bissexuais e assim por diante. É o que se ouve hoje em dia, né? O tal do LGBT que é mais, né? Daqui a pouco vai faltar letra para tanta coisa. Aquilo que antes era visto como algo reprovável na sociedade, ou seja, não era algo bem visto, hoje é visto como algo opcional, normal e aceitável. Irmãos, eu estava em Fortaleza ano passado, né, e Beira-Mar também. Irmãos, há 20, 30 anos atrás, não se via. Hoje é comum você ver um casal de homossexual de mão dada, abraçados, se beijando. Isso é ridículo na frente das crianças. Na frente de crianças, irmãos. Ridículo. Ridículo mesmo. E isso tende a piorar. Com certeza, presidente. Exato. Com certeza. Tá difícil. Tá difícil, é verdade, presidente. Você sai de um estabelecimento comum, né? Tá tendo lazer com sua esposa, filho, e de repente está lá a imagem aberta. Não tem como controlar. Difícil. Difícil mesmo. Pois não, Letícia? Sei. Uhum. Tem que ter esse controle mesmo. Tem que ter mesmo. Letícia, hoje em dia está difícil assistir qualquer tipo de coisa. Está difícil mesmo. Porque, Letícia, o mundo ele é muito sutil. Muito mesmo. Uma horinha ou outra ali, a coisa está indo bem. De repente, ó, sai do livro. Eu costumo sempre assistir, sempre mesmo, com a cosmovisão cristã e um senso crítico. Sempre que eu vou assistir um filme com minha esposa, vamos parar aqui, vamos catalogar aqui o filme. Vamos assistir. E a gente assiste sempre pontuando. Epa! Essa fala aqui está equivocada. Essa fala aqui é anticristã. Essa aqui é antibíblica. Tem que ser assim. Letícia, novamente, vou ter filhos um dia, se Deus quiser. Antes deles assistirem um filme, um desenho, quem vai assistir sou eu. E o crivo vai passar por mim. Olha o prejuízo que o mundo está fazendo. Barbie. Vemos shoppings aí, irmãos, tanto de adolescentes assistindo esse filme. E a sujeira que esse filme trouxe poluindo a mente dos nossos adolescentes, crianças, jovens. Tem que ter muito cuidado, irmãos. E o mundo é sutil. Pois não? Só um instante, tá, Gabriel?
Aham. Sim. Claro, ele tem que olhar antes mesmo. Você tem uma ideia, Letícia e irmãos, e aqui não entra nem na área sexual, não. No Marrocos, o desenho pica-pau é proibido. Sabe por quê? Porque ele é violento. Porque ele é violento. Né? E o bicho é ruim mesmo. Gabriel, desculpa, você pode voltar, por favor? Sim. Dizem que avô estraga o filho. Aham. Tá. Proíbe, não permite. Porque depois, para contornar, isso é muito mais difícil. Né? E hoje em dia tem de tudo. Esses desenhos tem de tudo. Tem coisa diabólica. Meus irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. Só um instante, tá? Já. Sério mesmo, tô falando sério, irmãos. Teve um dia que eu assisti um filme, um desenho, que eu fiquei pensando, meu amigo, uma criança que assistiu um desenho desse, ela não dorme de noite. Uns monstros terríveis. É sério. Um negócio assim absurdo. Uns monstros com desenho de coisa ridícula mesmo. E antigamente, irmãos, os nossos desenhos só era inocente, né? Tom Jerry, por aí vai. Já ele. Acho que Popeye, né? a questão é mais profunda e mais forte para a gente do que a gente pensa. Sim. Pega o microfone, por favor. A questão é mais profunda e bem mais difícil para nós, porque acaba que todo mundo tem que fazer escolhas, né? Sim, isso. E uma das escolhas dos pais é o quanto eles vão assumir sua responsabilidade com relação ao tempo que eles vão gastar para a escolha dele. Eu vou assumir, eu vou terceirizar as escolhas, a educação, a vida, o dia a dia do meu filho, ou eu realmente vou adaptar a minha vida para gerar um tempo para realmente ter condições de acompanhar esse tempo. São escolhas. Com certeza. E eu não faço só isso com relação aos pais, né, dessa situação, mas a nossa própria vida também. Muitas vezes a gente se perguntar, poxa, eu não consigo fazer várias coisas que são importantes, que eu julgo que seja importante na minha vida cristã, no meu ministério, por causa que o meu trabalho, a minha profissão, ou outro assunto X está tomando meu tempo. Mas aí a minha pergunta, isso é uma desculpa? Ou eu realmente posso rever tudo que eu estou fazendo e ver que, na verdade, eu estou priorizando o que não é prioridade? Então, às vezes a questão é mais bruta, porque às vezes a gente vai ter que, para fazer a escolha certa mesmo, abrir mão de ganhar mais dinheiro, abrir mão de ascender profissionalmente, abrir mão de fazer outras coisas que eram primárias para mim e que agora tem que ver, isso é secundário. Você tem que ter um prejuízo mesmo para fazer a coisa certa. Eu falo isso porque, por exemplo, para mim isso é real. Para poder ter tempo de estar na igreja, de viajar, de me dedicar a aprender, eu tenho que abrir mão de ser um grande pesquisador, por exemplo, que eu teria que gastar a minha vida inteira viver só para aquilo. Mas será que eu escrevo só para aquilo? Então chega uma hora que você tem que escolher mesmo. Eu falo com os pais também. Será que não queria que eu realmente abrisse mão de outras coisas para poder realmente me dedicar mais aos meus filhos? Concordo perfeitamente. Concordo. Hernandes Dias Lopes, irmãos, usando a fala de um outro teólogo, ele diz que nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Nenhum. Nenhum mesmo. E os pais não podem delegar o indelegável. Não podem.
Por exemplo, o presbítero Ezequiel não pode delegar para a igreja o ensino que ele tem que dar a Daniel com Nayara em casa. Em casa. Não pode transferir para a igreja. Mônica? A Letícia. Eu acho que ela tem que ser assim, mais, ensinar melhor, né, a visão das coisas. Porque às vezes você tem que esconder mais a verdade. Criar um filho lá de assim, não seria melhor conversar, ensinar ele a ser para ele mesmo identificar isso, porque vai ter escola, a gente não pode, não é todo mundo que pode levar filho da escola, ouvir a escola, mas ensinar ele a identificar onde está o erro, conversar, para ele mesmo reconhecer, porque às vezes os pais dizem, não, meu filho não assiste TV, já vou cuidar dela, vou cuidar, não vou. A gente ensina isso. Aí às vezes aí vai e coloca na escola. Aí a escola tem outra visão. Aí, por exemplo, o Gabriel, eu vi ele escondendo tudo, afastando ele de tudo. Aí ele vai para o Instituto Federal para ele estudando IE. Aí começa a ver coisas como é que vai se. Pronto, você foi num ponto importantíssimo. Entendi. Vamos lá. Beleza, Mônica, excelente. Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Deixa eu ir aqui para a câmera. Sabe como é que você vai descobrir Letícia, Mônica e demais irmãos? E você vai mandar um filho para uma faculdade, ele não vai se desviar? Exatamente isso que você disse. Tem que haver o diálogo, a instrução dentro de casa. Qual é o maior ensino que você vai dar ao seu filho? Vamos abrir Deuteronômio 6, por favor. Vamos lá. Olha só, verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e quem? E quem mais? Até quando? E que teus dias sejam prolongados. Agora vamos lá, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão onde? Pronto. Antes de você imprimir isso no coração do seu filho, tem que estar onde? Nosso. Se você deixar de ensinar isso daqui, o amor a Deus acima de todas as coisas, seu filho vai se perder. Mas se o seu filho amar a Deus acima de todas as coisas, ele vai saber discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ele pode estar num ambiente pior dessa face dessa terra, mas ele vai se manter fiel ao Senhor, como Daniel e seus amigos se mantiveram lá na Babilônia. Está claro isso? Essa instrução, esse diálogo, ele tem que existir, mas isso não isenta o monitoramento que os pais têm que ter. Especialmente porque tem a fase da maturidade. Com certeza. Eu acho que, à medida que você vai ensinando, o seu filho, ele vai aprendendo. Mas às vezes isso leva um tempo natural da idade, da maturidade. Sem sombra de dúvida. Chega uma hora que ele vê coisas diferentes, não vai ter a maturidade para absorver de cara assim, já de cara ele mesmo. Vai não vai. Eu me recordo, isso aconteceu comigo. Eu era um adolescente, meus pais me instruíam, né? Minha mãe, mas tinha coisa que eu realmente não sabia discernir por mim mesmo. Me ajudou, foi a base bíblica, a igreja, e estar perto de gente que anda com Deus e que tem um compromisso com a palavra de Deus. Nunca seja amigo de quem é inimigo de Deus. A gente mesmo, cara, assim, mesmo informado. Se a gente se envolver com companhias erradas, acaba afetando. Com certeza, com toda certeza, não há dúvida disso. Amanda, só um instante, ficou claro, Mônica? Ficou? Oriente mesmo.
E Gabriel, ele precisa ser orientado também mesmo. Né? Ensine teu filho no caminho que deve andar. Até quando for velho, ensina. Amanda? Eu achei que a pequena, de 5 anos. Sim. Mãe, eu falo de Jesus para os meus coleguinhas, eles não tem lido. Aí eu falei para ela, não falo. Claro. Claro. Continua falando mesmo. Letícia? E ela me perguntar como eu chegar falando, porque muitas pessoas me perguntaram, mas isso que eu falo muito fala para ela, eu vou continuar falando. Hoje em dia eu estou no colégio técnico, eu faço no colégio, faz 7 salas assim, e muitas pessoas eu vejo que tem que ser professor da grande vida, por eu viver para ele, e muitas pessoas tiram essa Uhum. mas é uma coisa que eu não quero ver. Uhum. Uhum. É importante hoje em dia você conversar com os seus filhos Com sobre isso, certeza. sem se desviar disso. Se não fosse tudo pelos meus pais, hoje em dia eu estaria completamente diferente. Porque o que eu já vi, tanto nesse colégio quanto nas ruas, teria me impactado muito mais se ele não tivesse conversado com a gente, conversar com ele. Não tenha dúvida disso, Letícia. Não tenha dúvida. Importantíssimo mesmo. Oi, irmãos, e olha, na vida, às vezes a gente coloca os pés no chão e a cabeça mais centrada por um acúmulo de conselhos que a gente já recebeu lá atrás. Bons conselhos são sempre bem-vindos. Sempre. Só complemento. Sim. Essa preocupação de não chegar no mundo, nas escolas, ou enfrentar Uhum. um texto diferente. Né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe isso, meu filho vai estar na escola tal, vai perceber muitos elementos ali pecaminosos. Né? Uhum. Isso não significa que eu devo estar mostrando tudo para Claro. ele em casa e, tem as fases, né? Tem as idades adequadas para você ir para a construção. Na palavra de Deus de dia e de noite, todo o seu filho. Né? Então você prepara o seu filho para a vida fora, mais dos caminhos de Deus. Então você não significa que você, agora vou na minha casa mostrar tudo, ligar a televisão, ligar o celular, ligar tudo ali, ver tudo e eu vou explicar. Tem as fases, as etapas necessárias. Né? Isso aconteceu comigo, né? Meus pais me ensinaram desde cedo. Quando a gente chega na escola, vai se deparar com situações difíceis, mas porque você tem aquela base. Isso, essa base você não vai. Então, o que acontece com o nosso irmão Gabriel, né? Chega no IF, tem aquela base de casa que foi levado a ele ter condições de não se desviar. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Isso é resultado dos pais, principalmente. Com certeza. Diariamente, tá ensinando aos filhos. Claro. À medida que for crescendo, ensinando cada vez mais assuntos mais complexos. Isso. Vai alimentando essa bagagem. Vai alimentando essa bagagem. Necessário. Necessário mesmo. Eu cursei administração também, irmãos, eu via de tudo na faculdade que eu estudava. De tudo mesmo. E eram ofertas, viu? E vinham ofertas mesmo. As pessoas sabem que a gente é crente. E fazem oferta. Mas a firmeza pelo amor a Deus, acima de todas as coisas, pelo compromisso com o Evangelho, faz com que a gente realmente, embora seja seduzidos por essas ofertas, mas não possamos ceder, pelo compromisso com Deus e com a palavra. O que Cristo disse na oração? Não os peças e os tires, e sim, a gente não vai sair, irmãos, desse mundo, nós estamos inseridos nele. Eu vim pela primeira vez aqui, né, e que nós estudamos aqui sobre amar a Deus no mundo. Eu disse um exemplo do
reverendo Heber Júnior, ele numa aula para a gente no seminário, ele disse: o problema não é a canoa na lagoa, mas é a lagoa na canoa. O problema não é o cristão no mundo, mas é o mundo no coração do cristão. Esse é o problema. Tá claro, irmãos? Vamos avançar aqui? Acho que não vai dar tempo a gente concluir. Muito bem, olha só. Nós também precisamos afirmar, e afirmar de maneira categórica, incisiva, que aos olhos de Deus, o Criador, o homossexualismo continua sendo pecado. E não só o homossexualismo, irmãos, mas o desejo homossexual também é pecado. Uma pessoa que tem desejos homossexuais, seja por homem, seja por mulher, isso é pecado. Não é só o ato, mas o desejo. A inclinação, isso é pecaminoso aos olhos das Escrituras. Portanto, a igreja ela precisa continuar apregoando essa verdade de forma firme e amorosa, chamando os pecadores ao arrependimento. Esse é o papel da igreja no mundo, né? Ser sal, ser luz. Agora, de outro lado, a igreja jamais deve aceitar a prática homossexual em seu meio, como infelizmente muitas denominações históricas o fizeram e têm feito ao ponto de ordenarem homossexuais ao oficialato. Coisa triste, né? Lá nos Estados Unidos já tem pastores homossexuais, irmãos. Infelizmente. Então, a igreja ela não pode ter medo de pregar contra essa prática. Não pode, irmãos. E nem mesmo de disciplinar aqueles que desejam viver assim. Não pode mesmo. Por fim, a igreja precisa se levantar contra as práticas ilícitas. Deixa eu ver aqui, está aqui. Acho que já está aqui. Vamos lá, a gente está chegando no final. As práticas ilícitas, como a zoofilia. E a igreja precisa combater também a pedofilia, que é o sexo entre adultos e crianças, algo cada vez mais comum em alguns países. Triste, né, irmãos? Em quinto lugar, o sétimo mandamento condena o uso de tudo aquilo que instiga a impureza sexual, como filmes, programas de conteúdo. Bom, as crianças estão voltando. Eu não vou dar a fundamentação bíblica, mas eu vou para as aplicações práticas, tá bom? Até mesmo porque as crianças já voltaram. Por duas razões. Primeiro, que elas voltaram. Segundo, que a gente precisa encerrar mesmo. Vamos lá. Primeira coisa, irmãos. Busque mesmo se afastar de tudo aquilo que pode te conduzir aos pecados nessa área. Promova a doutrina da amputação radical, ou seja, rompa com tudo o que é ou que tem feição de algo pecaminoso, a cara de pecaminoso. Rompa. Se alguma coisa te leva ao pecado, irmãos, rompa com isso. Não dê brecha para o tentador agir em sua vida. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Grandes quedas começam com pequenos pecados, aparentemente irrelevantes. Irmãos, hoje uma imagem, amanhã outra imagem, hoje um filme, amanhã outro, depois outro, e quando menos perceber, você já está escravo daquela situação. Naturaliza. E então rompa com tudo aquilo que está te conduzindo a um caminho mau, ruim, pecaminoso, destrutivo. E o pior, viu? Porque às vezes vai cauterizando. Cauteriza mesmo. Segunda coisa, né? Cuide bem do seu coração todo o tempo. Alimente o seu coração com a palavra da verdade e com as coisas edificantes. Não se contente com o sermão do domingo, pois é preciso continuar se alimentando ao longo da semana. Assim como o corpo precisa do alimento físico todos os dias, a alma também carece do alimento espiritual a cada dia. Então nós precisamos alimentar a nossa alma e alimentar o nosso coração. E por fim, exorte aqueles que estão vivendo em pecado. Se você o sabe, não deixe que um irmão pereça por falta de exortação bíblica. Não feche os olhos para os pecados dos outros, cumpra o seu papel bíblico. Que Deus os abençoe, irmãos, que Deus nos dê clareza de entendimento deste tema, né? É um mandamento pesado, um mandamento difícil, mas nós precisamos, como igreja do Senhor, urgentemente pensar nesse sétimo mandamento.
Nós não podemos viver como se essas coisas fossem normais, irmãos, porque elas não são normais. Não são. Aos olhos de Deus, elas não são normais. Nós, como igreja, precisamos levantar a nossa bandeira e dizer, né? É assim que Deus diz. Para a glória dele. Que Deus os abençoe. Deus nos dê graça para que sejamos firmes, mas para que também sejamos amorosos no trato dessas questões. Ok? Muito bem, vamos ver o que as nossas crianças e os nossos adolescentes aprenderam na manhã deste dia, aqui na casa do nosso Deus. Bom dia, irmãos. Hoje nós estudamos sobre a conversão de Saulo. Crianças, Júlia, quem era Saulo? Que perseguia os cristãos, pois achava que os cristãos estavam falando mentiras sobre Jesus. Miguel, o que Saulo fazia nessas perseguições contra os cristãos? Ele prendia e matava os cristãos, mandava matar os cristãos. Bela, o que aconteceu quando Saulo estava a caminho de Damasco para prender os cristãos? O cavalo caiu, depois ele ficou cego. O cavalo caiu e ele ficou cego. E por que o Saulo caiu do cavalo e ficou cego? Luz. Saulo viu uma luz muito forte, caiu do cavalo, ficou cego, mas parou por aí. Depois disso, Saulo começou a crer que Jesus era o Filho de Deus. Ele creu em Jesus, conheceu a Jesus. E o que foi que Saulo fez depois que conheceu Jesus? Ele pregou o evangelho nas ruas e nas sinagogas. Pregou o evangelho onde pôde, nas ruas e nas sinagogas. E o versículo que nós memorizamos hoje está onde? Atos 9:4. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia. Hoje vamos apresentar o tema da nossa lição, a superioridade de Cristo. A lição 9. Moisés vai começar falando o texto básico. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. Mente e coração. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Pontos importantes. Nada se compara a Jesus. Jesus é incomparável. Através dele é que temos a salvação eterna. Ele é a fome que devemos ter. Ele é o nosso alimento. Ponto 1. A maior revelação de Deus. A revelação de Deus é dada por meio de Jesus. E é a mais completa revelação possível. O Filho é a revelação mais perfeita da divindade. Ponto 2. Superior aos anjos. Muitas pessoas apontavam que os anjos eram superiores aos seres humanos. Jesus é superior aos anjos. Quando ele veio à Terra, ele se tornou humano, mas os anjos eles se tornaram superiores a ele quando ele veio à Terra, porque ele se tornou carne. Mas hoje ele está sentado ao lado direito de seu Pai. Ponto 3. Mais do que Moisés. Ele foi o cara da sua época. Até Jesus reconheceu o quanto ele foi importante. Apesar de tudo, era certo. Ponto 4. O mais sagrado dos sacerdotes. A carta de Hebreus demonstra que Jesus é um sacerdote superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele passou todo tipo de tentação, mas sem pecado. Agora, resumindo para vocês a lição. Aprendemos que Jesus ele é superior, é claro, né? Dos seres humanos, dos anjos, e hoje ele está sentado ao lado do seu Pai, à direita do seu Pai. Nós não devemos se conformar com o pecado do mundo, devemos ser luz sobre as trevas, luz na escuridão. Obrigada, foi isso, e até a próxima. Meus queridos, vamos colocar de pé para uma palavra de oração final. À noite, com a graça de Deus, se Deus nos permitir, logo mais às 18 horas, estaremos retornando à casa do Senhor para juntos prestarmos um serviço de culto ao nosso Deus. Venha com muita alegria à disposição do seu coração. Bom? Nosso Deus e Pai, nós rendemos graças e louvores ao teu santo nome, porque tu és o Deus majestoso, grandioso, fiel, infinito, onisciente, onipresente, onipotente, Deus criador, Deus sustentador das coisas visíveis e invisíveis. Louvamos e bendizemos ao teu santo nome, ó Pai, porque tu és o único Deus, Deus vivo e verdadeiro. Te agradecemos pela manhã deste dia, onde o Senhor mesmo nos trouxe à tua casa, para juntos podermos aprender da tua santa lei. Ó Pai, rogamos que o Senhor possa nos conduzir em paz e segurança aos nossos respectivos lares, nos preparando para que logo mais à noite estejamos todos juntos na tua casa novamente, servindo com alegria ao Senhor. Por tudo isso, oramos agradecidos a Ti com perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. E de paz, irmãos, em nome de Jesus.